Fala galera do Zotrubo! E aí pessoal, legal? Um abraço aí para todos vocês que estão inscritos no canal, todos vocês que estão aí inscritos nas nossas redes sociais, seja ela no Facebook, no Twitter, no Instagram, seja lá onde for, você que está inscrito aí, valeu! E também quero deixar um abração para aqueles que ainda não se inscreveu aí, aquele camaradinha, aquela camaradinha que de momento não se inscreveu, mas pode se inscrever hoje. Quebra o meu galho, se inscreva aí e vamos compartilhar informações. Bom, eu sou Ricardo Carnota, o seu amigo galego daqui da Galícia, Espanha, carioquíssimo lá do Rio de Janeiro, ali do Rio. Sinistro, né? Aí galera, veja bem, hoje eu quero trazer para vocês uma ideia maneira aí sobre uma montagem de um quadro Ninja da Galáxia. Vou te mostrar aqui. Olha que quadro maneiro, cara. Olha só, esse aqui que eu vou ensinar para vocês como montar. E é um quadro que você vai montar lá onde? Presta atenção, vou te ensinar a montar esse quadro de boa. Você vai poder montá-lo tanto no Brasil quanto em Portugal, depois das nossas informações. Maneira, veja bem, eu preciso que você, amigo, amiga, queridos e queridas, que vocês se inscrevam nos outros dois canais que estão aqui embaixo. Isso é um canal de elétrica oficial e um canal de elétrica reserva, já que de vez em quando nós não sabemos o que fazemos, deixar uma coisa de reserva ali. Então já deixa inscrito ali, se inscreva, ative ali, deixa lá, até porque eu tenho falado muito sobre assuntos, né, tanto da elétrica europeia e diversos momentos, situações, e no outro eu tenho falado bastante sobre a elétrica do Brasil, sobre alguns recons de concessionárias, solicitação de medidores, aumento de carga, diminuição de carga, mas na área técnica elétrica do Brasil. Claro que eu também falo alguns assuntos de Europa, mas temos muito lá. Inclusive as normas elétricas, tanto elas europeias, né, quanto as normas NBRs, né, 5410, todas as NBRs também está no nossos kits de normas e instruções elétricas, constituída por mais de 4.000 páginas. São vários livros que eu obtive para ter que estudar e ter que me capacitar, me preparar para vir trabalhar aqui, e alguns que eu já tinha, né, do Brasil, como você já sabe, eu sempre trabalhei aí na área de engenharia elétrica e tal. Então assim, então nós temos bastante material para você usufruir. Aproveita hoje, agora, numa promoção maneira, você pode pegar. E é praticamente cursos de elétrica, né, de todas as formas que você vai ficar fera. Vamos lá, depois da nossa vinhetinha, vamos partir para esse quadro rapidinho. 1, 2, 3 e já! Bom, pessoal. Aí, legal, cara. Olha só, vamos tirar tudo aqui para que a gente possa montá-lo de novo. Vamos lá, olha só. Primeira coisa que nós precisamos aqui, nós temos um medidor e temos um quadro que compramos ali na loja do seu Manel. Logo de cara, vamos botar o nosso trilho DIN aí, que não deveria nem ter sumido, mas já apaguei os trilhos. Vamos colocar o trilho 1 e trilho 2. Esses trilhos, lembrando que esses trilhos estavam numa situação antes, no quadro anterior, que eu só tinha um trilho, agora eu botei 2 por conta de aumentar os nossos circuitos. Esse circuito, nós vamos fazer um projeto aqui com 9 circuitos, incluindo alguns bipolares, tá bom? Que no caso do Brasil, a maioria, né, dos estados, a tensão é 220, ou seja, 110, 127 por fase, vulgarmente conhecido como 110, tá bom? Por fase. Então, para você obter o 220, teremos que ter 2 fases. Por isso que vamos trabalhar, né, com um disjuntor ou com uma alimentação bifásica, né, aonde que entra o neutro sendo o terceiro condutor. Então nós vamos ter
3 condutores, 2 de positivo e 1 negativo, ou seja, 2 fases e 1 neutro. Vamos então começar com o nosso primeiro dispositivo de proteção, que será o nosso DPS. DPS1 vai proteger o nosso neutro, DPS2 vai proteger a fase 1 e DPS3 vai proteger a fase 2. RS, tá bom? Ou RST, se tivesse mais uma. Vamos lá. Logo que nós fizemos isso, nós precisamos do quê? Precisamos agora de colocar, né, continuar no nosso sistema de proteção, que será o nosso disjuntor geral. E depois do disjuntor geral, vamos precisar agora de um disjuntor que proteja o nosso neutro, ou seja, um DR que proteja o nosso neutro, o nosso diferencial, o nosso neutro, a nossa fase 1 e a nossa fase 2, a nossa R e a nossa fase S. Então precisamos de um diferencial que seria aqui tripolar, né? Que entraria o neutro e 2 fases, mas não tem para vender. Ou ele é monopolar, ou ele é no caso, um tetrapolar. Então, eu vou mostrar a você, vamos botar ele aqui. Observa que esse é um tetrapolar, ou seja, ele é como se fosse de 4 lugares e, né, e aqui está tapado o terceiro, quer dizer, o segundo buraquinho aqui, onde seria um parafusinho para colocar essa primeira fase, está tapado, então não passa nada por aqui. Aqui não tem o sistema de conexão, então isso aqui é fora. E você fala, pô, Ricardo, nunca vi um desse. Nunca viu, não? Não, um desse não, um tetrapolar. Aqui, eu vou mostrar para você, eu tenho aqui. Eu tenho um aqui, claro que esse aqui, no caso, é um tetrapolar. Ele não tem aquela passagem direta, ele faz a proteção das do 4 sistema aqui, dos 4 condutores, tanto 3 fases e o neutro, esse cara aqui. E esse aqui, como eu estava dizendo para você, é também um tetrapolar, aonde que tem um Nzinho ali, tá vendo? Que protege o neutro. Então, como eu estava dizendo para você, todos os circuitos aqui são protegidos, até mesmo esses pequenininhos, se você observar, aqui, por exemplo, eu tenho aqui um contactor. Um contactor. Se você observar no meu contactor, eu tenho aqui para proteger os dois, aonde indica as nossas passagens, fase e neutro, ou seja, o que for aqui. Mas os dois, o circuito é protegido completamente com os dois, o fechamento do circuito, né? O circuito, se você não tiver as duas vias, o fechamento do circuito não vai ter circuito, vai estar aberto. Então ele precisa ir e vir para poder fechar o circuito. Então, no caso aqui, tudo é assim, todos, né? Todo o sistema é assim. Isso aqui é um dispositivo, né? É um temporizador mecânico, esse aqui é um contactor e etc. E tem mais umas coisas por aí. Vamos lá, vamos seguir em frente. Então você já viu um tetrapolar, sendo que esse outro seria menos o do meio. Então vamos continuar por aqui. Agora nós vamos ligar os nossos circuitos. Eu falei que nós temos o circuito de iluminação, primeiro. Haja visto que o nosso circuito de iluminação, eu coloquei aqui 16 ampérios, né, 2,5. Galera, presta atenção. As nossas normas, ela nos diz que todos os circuitos de tomada tem que ser de 2,5 para cima. Não pode ser criado circuito de tomada abaixo de 2,5, tá legal? Mas o circuito de iluminação, esse sim pode ser feito com 1,5 milímetros, ou seja, 1,5 e disjuntor de 10 ampérios. Mas eu não faço instalação, não gosto de fazer instalações, mesmo circuito de alimentação ou de iluminação, a alimentação dele normalmente eu utilizo 2,5, né, para fazer a distribuição, e
quando eu baixo os meus retornos, ou as minhas voltas de lâmpada, como queira chamar, eu os baixo aí sim com 1,5. E normalmente eu vou te dar uma ideia. Eu faço essa instalação normalmente usando a alimentação dela, né? A alimentação eu utilizo o branco, no Brasil, eu utilizo o branco para alimentar o circuito de iluminação e o azul para me servir do neutro, o verde sempre é terra, sempre coloca o terra em todo o teu circuito, seja iluminação, seja de tomada, sempre puxa o cabinho do terra, tá bom? Mesmo que você enrole, não vai ser preciso, porque muitas luminárias não é necessário, mas você deixa ali, que se uma precisar, você já tem ali o seu terra. Tá legal? Mas eu utilizo a fase branca, eu utilizo o azul como neutro, e quando eu vou baixar do meu ponto de luz comum, eu utilizo o vermelhinho para baixar. E se eu fosse passar um ventilador ali, que leva também 2 circuitozinhos, eu iria baixar com uma cor diferente, ou com cor de abóbora, ou com preto, sendo de 1,5. Todos os retornos eu passo com 1,5. E se eu for fazer o paralelo na casa, circuito paralelo, como o three-way, o four-way, eu iria passar também, procurar comprar o fio de 1,5 de amarelo, para poder criar uma diferença. Então eu iria saber exatamente quais são os circuitos, quais são as voltas de lâmpada comuns, quais são as voltas de lâmpada dos retornos dos paralelos. E isso dá uma agilidade na hora de você fazer. Na hora de você fazer a distribuição, tu já está com vários rolos, você faz o lançamento, aí você fala, pô, mas vou gastar muito fio. Bom, tu vai comprar, mas depois a sobra vai continuar para outra obra. E assim você vai ter uma característica na sua obra perfeita. Se tiver algum tipo de alteração, clientes falaram, você já sabe exatamente que no teu trabalho não teve nenhum tipo de dúvida, porque é bem claro, tá legal? Fica essa dica para você. Mas vamos continuar aqui na nossa missão do quadrinho. Lembrando que nesse quadro aqui eu vou usar as cores dos cabos aqui na Europa, haja visto que você pretende vir trabalhar aqui. Não se esqueça de adquirir as normas, hein? Vou deixar aí o link para você baixar as normas, entrar e falar comigo. Pode falar comigo pelo WhatsApp, eu vou falar aí. Ricardo, eu quero as normas. Vou te passar a informação, tem um vídeo no final aí das normas europeias, tanto quanto do resto do material de elétrica, como domótica, Arduino, mecatrônica, tudo. Tem livro para tudo, todo ele por um custo bem baratinho. Vamos lá, vamos colocar o resto. Nós já pomos aqui o nosso diferencial, agora vamos colocar o nosso circuito de iluminação. Né? Vamos pegar o circuito de iluminação, já estamos aqui. Botei fio de 2,5, disjuntor de 16 ampérios. Circuito, tomada comum, que vai alimentar a sua casa todinha. Botei também 2,5 e circuito de a proteção 16 ampérios. Depois coloquei uma tomada 127 para a cozinha. Então eu usei o monofásico aqui, também levando em consideração que no Brasil uma boa parte dele é alimentado com o 127 por fase. Então você precisa de 220, tendo que fazer 2 fases, tá bom? Então vamos lá. No terceiro aqui nós temos o circuito da cozinha, 110, que vai alimentar a sua cozinha ali, distribuir as tomadas comuns da cozinha, comuns ali, como um fogão, um lava-vasilha, as coisinhas comuns ali da cozinha, né? Uma maquinazinha que fica ali, em cima do balcão, etc. Botei um circuito de tomada para esse camarada. Depois nós vamos colocar também um outro circuito na cozinha, só que é bipolar, ou seja, 220, se no caso da tua cidade, do seu estado, a tensão for 220 por fase, então não precisa ser bipolar, ou seja, não deve ser bipolar, porque senão você terá 380 volts no Brasil,
ou 400 volts aqui na Europa, onde não existe a possibilidade de você ter um equipamento residencial, um equipamento para casa, doméstico, com 400 volts. Não existe. Claro, isso não. Mas no caso do Brasil, uma boa parte tem que ser bipolar para fazer o 220 volts. Logo após isso, deixa eu te dar uma ideia. Preste atenção, galera, olha só. Eu digo para você, sinceramente, para você criar um plus a mais na sua instalação elétrica. Porque muitas residências do Brasil, muitas casas, não foi projetada para ter uma tomada 220. E é de extrema importância que tenha uma tomada na cozinha 220, ou aonde que o cliente vai querer. Mas eu praticamente, todas as minhas instalações, foram milhares, a minha empresa trabalhando, fazendo várias, e todas elas fazíamos também, deixávamos previsões, quando a casa não tinha, né, a tensão 220, que necessitava de um trifásico, mas mesmo assim eu deixava a previsão para o 220, porque primeiro que cria um diferencial, segundo que a pessoa vai poder ter a opção de comprar equipamentos que ela queira. Tem hora que você vai numa loja e só tem a máquina de café 220 volts. Aí você não compra porque você não tem aquela tensão na sua cozinha. Então eu falo assim, deixa uma tomada 220. Mas Ricardo, as pessoas vão confundir, vão meter ali uma coisa 110 e vai queimar. Não, mas aí você vai entrar, né, tu vai pegar ali a sua tomada, tá bom? E ao invés de comprar uma tomada com módulo, que é aquela partezinha ali de dentro, interna, aquele miolo, aquele mecanismo, ao invés de você comprá-lo da mesma cor que naturalmente é o resto das tomadas, que normalmente são todas brancas, normalmente, tá bom? Você vai comprar uma ali vermelha e vai botar na cozinha todas, é claro, da mesma linha, tá bom? Não vai fazer uma coisa de Zé Faísca, não, colocar uma linha diferente, não. Pega ali da mesma linha, se você está comprando da Schneider, seja lá o que for da linha que você quiser comprar, compra da mesma, com uma cor diferente. Coloca ali, e você depois coloca um adesivozinho, que normalmente vem nelas, 220. A pessoa vai ficar sinistra, vai te agradecer, vai falar, minha casa tem 220. É muito interessante que tenha, tá bom? E de repente vai visitar a tua casa, vai levar um presente daqui da Europa. Claro, lembrando que na Europa a velocidade da elétrica é diferente, enquanto aqui é 50 Hz, aí é 60 Hz, então você vai ter esse problema. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Nós já temos aqui o nosso circuito de cozinha 220, agora vamos colocar o nosso quinto circuito, que será um monofásico, né, o quinto circuito. A tomada do banheiro é 127 volts a 25 amperes, 4 milímetros, tá legal? Até aqui eu estava colocando 2,5, inclusive no 220, como a nossa norma nos obriga a colocar, claro, eu deixei aqui o 220 a 2,5. E agora, na tomada do banheiro, eu deixei 127, 25 amperes. Se caso você queira que seja 220, é só manter aqui, botar um disjuntor duplo e terá o 220 volts aqui ao invés de 127. Tá legal? Então vamos continuar aqui a nossa missão. Vamos colocar agora o disjuntor da parte de baixo. Embaixo nós vamos continuar, que será, né, o nosso quinto será a tomada do banheiro. Agora o sexto, né, será o nosso ar-condicionado. Vamos levar em consideração 2 ar-condicionados, que seria de 1/4 do quarto do filho, né, o segundo ar-condicionado, um chuveiro, tá bom? E uma bomba, um motor que você queira na sua casa. Joia.
Agora nós temos todos os nossos circuitos aqui, não vou acrescentar mais. Eu falei que era 9, então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Tá bom? Quando você for comprar o quadro, você conta por esses buraquinhos aqui, ou seja, por espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 em cima, se dá para 15, vezes 2, 30. Então, esse quadro aqui tem lugares para 30, ou seja, 30 disjuntores monopolares, tá bom? Vamos continuar a nossa missão agora. Agora vamos alimentar o quê? Nós observamos que nós temos aqui um alimentador, um relógio, tá legal? E que precisamos de 220 volts e 110, né? Ou seja, de um neutro e com duas fases. Para isso, eu vou ligar então a minha alimentação, o neutro da nossa alimentação. Agora nós temos o neutro da nossa alimentação. Observa que esse neutro, ele entra aqui no medidor, sai do medidor, entra no DPS e faz um bypass descendo aqui e vai para o nosso, para baixo do nosso diferencial, ou seja, vai estar aqui embaixo do nosso diferencial, nesse caso aqui específico, porque eu mudei a configuração do nosso quadro. Então, nesse caso aqui, eu estou alimentando o neutro por debaixo do DPS. DPS não, do DR, tá bom? Então, agora nós vamos colocar a fase. Então, observa agora, pessoal, presta atenção. A fase entra por aqui, sai por aqui, alimenta o nosso DPS e parte para o nosso disjuntor geral. Tá legal? E a segunda fase vai fazer a mesma coisa. Pega no medidor, sai do medidor pelo outro lado, chega no DPS e parte para o nosso alimentador geral. Do alimentador geral, se você observar aqui, assim como o neutro que chegou aqui, passou pelo DPS, desse caso aqui, nessa vez o meu neutro não passou pelo alimentador geral, porque nesse caso específico, como no Brasil normalmente não se passa o neutro pelo geral, ou seja, pelo disjuntor, eu estou passando fora do disjuntor, tá bom? Tá, então a instalação aqui, o meu neutro passa por aqui e alimenta aqui embaixo o neutro alimenta o diferencial direto, tá bom? Alimenta o meu diferencial aqui e até agora está por aqui. Vamos continuar nessa carreira. Claro, nós observamos também que a alimentação chega aqui, alimento geral, o geral libera tanto por o meu diferencial, que vai fazer o meu circuito de cima, como também alimenta o meu sistema de baixo, o meu circuito de baixo, tá vendo? Então, o meu circuito de baixo, de propósito, eu não vou passá-lo pelo DR, para poder mostrar a você como é o sistema, tá legal? Então, logo vamos começar agora aqui a verificar o outro. Nós temos aqui o neutro do alimentação chegando está todo alimentado o nosso sistema, não está ainda feito a passagem, mas numa estrutura sim. Se eu levanto esse disjuntor, essa fase já vai passar para isso aqui e para aqui. Lembrando, pessoal, que o DPS vai fazer a proteção, como eu vi, já falei em outros vídeos, preste atenção nos outros vídeos, ele serve para isso, fazer a proteção do circuito. Então ele vai entender que houve uma sobretensão, bateu um raio, alguma coisa, ou que a corrente foi muito superior ao permitido passar por aqui, ela vai desarmar aqui e vai bater direto no terra. Legal? Então vamos seguir em frente. O que nos falta agora aqui? Logo de pronto, vamos botar o neutro. O neutro do circuito. Observa que eu tenho aqui, deixa eu ver os barramentos. Observa, pessoal, que nós também temos dois barramentos separados. Eu fiz de propósito isso para você entender. Um barramento desse
é o que vai colher o meu circuito o meu circuito protegido pelo dispositivo aqui do diferencial. E o outro vai receber o neutro comum, né? Esses aqui, no caso, eu quero fazer um circuito 127 direto. Então, eu tenho que vir aqui e ligar nesse neutro aqui, porque se eu ligar uma fase que vem direto e aplicar o neutro do DR, ele vai desarmar o meu DR, não vai permitir que ele funcione, porque todo o circuito aqui tem que ser nobre, o que entra sai, não pode ter uma interferência externa. Então, normalmente se faz um circuito, né, com um neutro separado aqui, você vem dele. Você observa que o neutro do meu DR, ele aqui alimentou o neutro do geral, tá vendo? O neutro vem lá, alimenta o meu DR por debaixo, parte por aqui e alimenta esse barramento aqui. O outro barramento que está solto, sim, separado aqui, vai aqui, sobe aqui e sai do outro lado, na outra parte do DR, quando ele estiver acionado. Assim também serão as nossas fases aqui. Vamos ligar o barramento tipo pente aqui para a gente entender melhor. Temos agora o nosso barramento tipo pente. Observa aqui agora que, nesse caso, o circuito que eu colocar aqui, eu preciso associá-lo. Esse aqui entre os dois aqui. E, no caso aqui, o neutro desses 3 circuitos monofásicos, 4 circuitos monofásicos, será ligado aqui. Então, vamos ligar esse neutro, vamos associar os outros barramentos. Agora nós temos o barramento de baixo, observa, que o barramento de baixo está fazendo ali o fechamento, aqui já está pegando, o barramento está pegando, né? O barramento está pegando aqui o cara e está enchufado aqui e passando a eletricidade, né? Passando a eletricidade para os outros disjuntores, agora está funcionando. E eu sempre levei em consideração fase 1, 2, 1, 2, RS, assim sucessivamente. Preto, preto, cinza ou cinza e preto, como você quiser, tá aí indo embora, fazendo balanceamento de fase, tá legal? Mesma coisa acontece em cima, observa que aqui a alimentação ali embaixo está ali o preto entrando, o preto saindo, agora ele vai distribuir a fase para esse circuito aqui. Só que essas fases serão áreas molhadas e estarão protegidas pelo meu DR. Tá legal? Então vamos encaixar aqui, deixa eu ver o que tem aqui, vamos encaixar o nosso circuito para a gente dar uma olhadinha. Eu vou colocar circuito 1, lembrando que aqui entrou a fase, vai para o circuito e entra aqui no meu DR. Circuito 2, entra aqui a fase cinza e vem para o neutro, vem para o meu DR. Circuito 3, entra a fase preta, né, sai a fase preta e o neutro também vai para o meu barramento DR. Agora aqui, não preciso vir para o neutro, porque os dois foram direto para o circuito e já está aqui protegido, não vai considerar nenhuma falha, porque as duas fases estão aqui, então vai direto. Vamos seguir o último, né? O último aqui também vem direto e vem para cá. Então nós temos aqui, né, o último seria o nosso banheiro com 4 milímetros. E evidentemente que aqui eu não vou colocar os outros circuitos, e lembrando que cada circuito desse aqui, cada circuito tem que ter um terrazinho associado aqui. Ou você pode levar um terra com um cabo mais grosso e fazer um fechamento lá dentro da caixa de distribuição. Eu aconselho a você vir, cada circuito, trazer um terra independente para eles, porque isso vai dar um parecer muito maneiro para o teu circuito. Agora o que falta, Ricardo? Agora falta você tapar o quadro, já está todo aqui, tapa o quadro, entrega para o cliente, ele vai ficar feliz da vida. Vamos destapar o quadro para você ver se faltou alguma coisa. Não faltou, tá aqui. Não faltou, tá aqui. Aí, cadê o resto do buraquinho que tiver aqui? Você preencha com os vintém, aquelas tampinhas que tem. Vai ficar um quadro maneiro, cara. Braço aí, vamos lá.
Vamos voltar aqui para nossa Netflix. Pô, galera, viu aí, você viu que o trabalho foi feito. Tivemos aqui algum tipo de interpere, alguma dificuldadezinha, claro, porque eu preparei esse vídeo rapidinho aqui, estava fazendo um projeto do outro, já preparei, e realmente o negócio é assim, eu não tenho muito tempo para poder fazer as artes gráficas, então vocês me perdoem, não levem em consideração isso, porque como eu já disse para vocês, eu tenho que estar toda hora recebendo chamada de fazer tanto instalações elétricas já programada, quanto também emergência. Então eu faço o vídeo rapidinho, me preparo para a missão e fico na expectativa. Então agora já cabeça, olha só, vou deixar aí esse vídeo para vocês, espero que realmente você aproveite, desfrute, entregue, distribui, compartilhe com a galera aí, porque isso vai ajudar muitas pessoas, inclusive seu pai, sua mãe, seu tio, que necessita aí fazer uma instalação na casa dele e não sabe por onde começar. Baseado nisso aqui, já tem uma ideia. Se ele tiver o material que eu tenho para fornecer aí, as apostilas, os livros, né, em PDF, todo o material, com esses vídeos, caramba, não precisa de mais nada, você já vai realmente ser um eletricista. E se você estiver pensando em vir para a Europa, trabalhar em Portugal, lembra que isso vai fazer um diferencial na sua vida. Abraço e beijinho para todos. Tchau.